Há 5.000 anos, uma tribo de pigmeus do centro da África saiu para caçar. Era uma tarde quente, de suor. Mas alguns membros conseguiram notar um comportamento estranho por parte de um grupo de porcos. Os animais entravam num delírio selvagem sempre que eram vistos comendo uma determinada planta da região. Foi quando um pigmeu corajoso resolveu provar do arbusto. Comeu e gostou. E a planta logo virou uma febre na tribo, um presente dos céus dado à mãe natureza, fruto de veneração e deleite. Para se conectar com seus ancestrais de um dia para o outro, pedaços generosos daquele arbusto passaram a ser tomados por pigmeus de todas as idades, em celebrações que varriam a noite. A novidade logo se espalhou de boca em boca, e em pouco tempo, rituais parecidos alcançaram outras tribos da região, conquistando novos adeptos. A árvore é essa daqui, se chama Tabernante Iboga, mas ela é mais conhecida apenas como Iboga mesmo. Até hoje, essa planta é usada em cerimônias de países como Gabão e Camarões. Desde o início da pré-história, os seres humanos se relacionam com plantas como a Iboga, um psicotrópico amplamente encontrado na natureza. Hoje, quase 300 milhões de membros da nossa espécie consomem drogas ilícitas em todo o mundo. Isso corresponde a uma em cada 18 pessoas entre os 15 e os 64 anos de idade. A maior parte desse grupo consome uma outra planta, bem diferente da iboga, a maconha. São 209 milhões de consumidores de cannabis no planeta. Na sequência estão nessa ordem os usuários de opioides, anfetaminas, cocaína e êxtase. Mais de 11 milhões de pessoas usam drogas injetáveis. Encontrar drogas numa cidade como Rio de Janeiro, Buenos Aires ou Los Angeles no século XXI não é muito difícil para quem tem um mínimo de interesse no assunto. Há tempos nem é necessário subir um morro de uma favela para isso. Drogas ilícitas são facilmente encontradas em bares, praias e em festas de qualquer grande cidade. Seus vendedores pertencem aos mais diferentes estratos da sociedade, incluindo jovens de classe média alta, de carro e com acesso aos condomínios mais tradicionais do bairro onde moram. Este é um mercado tão vasto quanto complexo, com alta rotatividade, forçado a renovar a sua força de trabalho de tempos em tempos. Se você está interessado em investir nesse segmento, saiba que muitas pessoas pensaram nisso primeiro. Essa é uma indústria imensa, capaz de movimentar quase 20 bilhões por ano num país como o Brasil. Ela já existia antes do seu avô nascer e permanecerá existindo mesmo depois que o seu neto partir dessa para melhor. Mas em cada lugar do mundo gera um impacto diferente. Em alguns países, por exemplo, vender maconha pode ser perfeitamente legal. É o caso do Canadá, da Tailândia e de alguns estados americanos, como o Colorado. Em outros lugares, trabalhar nesse ramo pode literalmente condenar alguém à pena de morte, como na China, na Indonésia e na Malásia. Se você pensa em entrar nesse mercado, num país em que vender drogas é uma atividade criminosa, como no Brasil, 3 dicas são valiosas. 1. Não faça negócios dentro de casa. 2. Não coloque seu dinheiro num banco. E 3. Seja branco. Negros são consideravelmente mais abordados que brancos pela polícia. Além disso, também costumam ser condenados pela justiça com mais facilidade. A boa notícia é que caso você atenda aos requisitos, terá uma boa chance de fidelizar seus clientes com o tempo. A cada 100 consumidores de drogas ilícitas no mundo, 13 sofrem com transtornos de dependência. São quase 40 milhões de pessoas nessa condição. A má notícia é que esses seus clientes mais fiéis, com o passar dos anos, provavelmente terão diferentes problemas de saúde relacionados ao produto que você vende, incluindo distúrbios físicos e mentais, HIV, hepatite, overdose e morte prematura. Um usuário de heroína, por exemplo, dificilmente conseguirá sustentar seu vício por mais de 2 décadas. A expectativa de vida desse grupo não passa dos 50 anos de idade, ou seja, é melhor renovar a sua carteira de clientes de tempos em tempos. Quase 500 mil de pessoas morrem todos os anos graças ao uso de drogas. A maior parte de overdose. A esmagadora maioria dessas mortes estão ligadas ao consumo de opioides, como a heroína. Dependendo do setor que você planeja investir nesse mercado, é quase certo supor de onde virá o seu produto. Nos últimos 5 anos, só 3 países no mundo, o Afeganistão, Myanmar e o México, foram responsáveis por mais de 95% do cultivo de papoula, a fonte do ópio,
E outros 3, a Colômbia, o Peru e a Bolívia, geraram praticamente todo o cultivo de coca. Vamos imaginar que você esteja interessado em vender cocaína. A sua história provavelmente começará num lugar como esse aqui, a América Latina. Na Colômbia, vivem pelo menos 130 mil famílias de agricultores dedicados à plantação de coca e recebendo em média $1.200 por mês. Há pelo menos 5.000 anos, famílias desse lugar cultivam coca. Uma folha de coca contém 1% de cocaína. Para conseguir 1 quilo de cocaína, são necessários 125 quilos de coca. A cocaína é produzida em 3 processos químicos separados. Primeiro, a coca é convertida em pasta de coca, depois em base de coca, antes de finalmente virar cocaína. Esse alemão aqui, o químico Albert Niemann, foi a primeira pessoa a conseguir isolar a cocaína da planta de coca em 1859. A receita não é tão simples. As plantas de coca geralmente crescem só 2 meses por ano, entre dezembro e janeiro. Depois que as folhas são colhidas, elas são transportadas para um laboratório, geralmente um barraco escondido na selva, financiado por cartéis de drogas. Nesse espaço, elas são encharcadas num solvente como gasolina ou acetona por 12 horas, até formar uma pasta de coca. Depois essa gasolina é drenada até gerar uma base seca de cocaína. O resultado desse processo é o que os químicos chamam de cloridrato de cocaína. Para aumentar os lucros, os revendedores diluem esse produto puro com substâncias como amido de milho, talco, farinha ou bicarbonato de sódio. Esses enchimentos chegam a representar até 80% da cocaína que alcançará os consumidores finais. Uma parte importante da cocaína produzida na Colômbia, na Bolívia e no Peru alcança o Brasil através da Amazônia. O crime organizado é operado na região por facções locais, como a Família do Norte e as 2 maiores organizações criminosas da América Latina, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o PCC. O rio Amazonas é a principal fonte de escoamento dessa mercadoria, e a cidade de Manaus é seu principal centro de distribuição. 40% da cocaína produzida na Colômbia passa pela Amazônia. Das 30 cidades mais violentas do país, 10 estão nessa região. Toneladas de cocaína também alcançam o Brasil pela rota do mar, através dos portos. Uma pequena parcela sobrevoa o nosso território em aviões particulares. A principal função do Brasil no mercado mundial de cocaína é distribuir a droga em grandes quantidades para outros continentes, em especial para a África, a Ásia e a Europa. Mas uma grande quantidade dessa produção, claro, fica por aqui mesmo. Montar uma empresa de comércio de drogas é seguir certos ritos como de qualquer outro mercado. Imagine que seu objetivo seja fundar um empreendimento numa favela do Rio de Janeiro, o mais clichê possível. Em primeiro lugar, caso a sua startup seja bem-sucedida, tenha em mente que ela abrigará uma série de subdivisões de trabalho. Os seus funcionários mais jovens, membros da parcela mais pobre da cidade, provavelmente começarão como olheiros, também chamados de radinhos ou fogueteiros. São estes empregados os responsáveis por vigiar as principais entradas da comunidade e avisar os demais funcionários da sua empresa, por meio de fogos de artifício ou de radiocomunicadores, das ações policiais. Estes são os postos mais baixos de trabalho desse mercado e funcionam como uma espécie de estágio, inserindo um batalhão de crianças e adolescentes nessa indústria. Existem diversas maneiras de um radinho ascender dentro da sua startup. Mas o que realmente determinará o seu sucesso é o grau de confiança que ele é capaz de despertar nos seus superiores. No fim, nós estamos falando da mesma meritocracia que guia um banco de investimentos ou um escritório de advocacia. Demonstrações de lealdade, de bravura e de sacrifício, aliadas a um comprometimento inabalável com as tarefas atribuídas, são componentes indispensáveis para um bom plano de carreira neste mercado. A ascensão do radinho geralmente culmina no papel de vapor, ou seja, do responsável pela venda da droga diretamente com os consumidores finais. Esse é, em tese, o sujeito mais vulnerável às ações policiais, mas ganha quase sempre por comissão.
Além desses, há ainda os soldados, os responsáveis pela guarita da sua empresa, que atuam como seguranças, trabalhando em plantões fortemente armados. Se você ficar grande o suficiente nesse setor, poderá construir o seu próprio exército para enfrentar qualquer intrometido que atravessar o seu caminho. Mas a partir desse ponto, quanto mais estruturada for sua companhia, mais especializados serão os seus funcionários, com coordenadores, gerentes e subgerentes, determinando cada processo da produção e da logística do seu negócio, do empacotamento à distribuição. Além dos salários dos seus funcionários, uma parte do seu faturamento também será dirigida a policiais e lideranças políticas locais, como tentativa de corromper o trabalho da segurança pública e garantir a paz necessária para o sucesso do seu empreendimento. Nem sempre isso será possível. Claro que não basta abrir a sua empresa numa favela qualquer do Rio de Janeiro como se fosse uma padaria e esperar os retornos do seu investimento pingarem na sua conta. Há décadas, essa é uma cidade com inúmeras disputas territoriais por pontos de tráfico, envolvendo algumas das organizações mais violentas do planeta Terra. O que existe no Rio, a grosso modo, são grupos paramilitares que dominam mais de 1000 favelas com alto poder bélico e uso de táticas de guerrilha. E não é muito diferente em outros estados brasileiros. A mesma disputa de espaços para atender esse mercado atinge as principais cidades do país. Ou seja, independente de onde você more, você certamente não começará sua empresa deste tamanho. Claro que ninguém precisa abrir um mercadinho numa comunidade da periferia para começar a vender drogas. Há vendedores de drogas espalhados por todos os cantos do país, de condomínios de luxo a portões de escolas. Cada bairro de cada cidade tem a sua própria dinâmica, mas dá para dizer que esse é um mercado com uma pirâmide social bem definida. Na base está o pequeno traficante, um sujeito que geralmente adquire a droga que vende de um distribuidor da sua própria região. Como um microempreendedor, este é um comerciante que atua nas horas livres e geralmente tem, quando é casado, a esposa como braço direito. Ele é uma espécie de camelô da droga, atendendo, quando muito, um pequeno quarteirão. Sua venda se dá em gramas. A evolução de um pequeno para o médio traficante geralmente acontece com quem começa no tráfico apenas para complementar a renda e então o transforma no seu negócio principal. O traficante médio tem contato direto com as principais fontes atacadistas e muitas vezes exerce o papel de intermediário, comprando no atacado, transportando e distribuindo seus produtos aos pequenos traficantes. Para isso, ele precisa contar, por menor que seja, com uma organização criminosa. Ou seja, passa a ser patrão. A sua venda se dá em quilos. Os traficantes mais bem-sucedidos raramente se expõem. Quando você alcança esse tamanho, precisa alimentar relações mais sólidas com o submundo da polícia, do crime e da política, e contar com inúmeros funcionários. A sua estrutura comercial, a partir desse ponto, provavelmente passará a contar também com empresas legais de fachada para lavar dinheiro. Seu negócio é construído para comercializar toneladas de drogas ilícitas por mês. Você atingiu o topo. Mas não se esqueça que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades e os seus passos são limitados porque você coleciona um mundo de inimigos. Narcotraficantes de todos os tamanhos vêm cada vez mais recorrendo à internet para aumentar os seus papéis nesse mercado. E ninguém precisa saber o que é Dark Web para isso. Muitos comerciantes de drogas atuam hoje através de 3 tipos de aplicativos: de delivery, de mensagens ou de namoro. Para o cliente, esse processo pode ser tão confortável quanto pedir um hambúrguer. Mas não se engane com as aparências. Independente da maneira como um vendedor atua nessa indústria, ela abriga algumas das profissões menos seguras do mundo. A cada 10 pessoas encarceradas no Brasil, 2 respondem a uma ação penal por crimes envolvendo o comércio de drogas. Se você for mulher, leve em consideração que essa é a razão por que metade das nossas prisioneiras são condenadas. Tráfico é um crime que a Constituição Federal Brasileira equipara a hediondo, ou seja, é inafiançável, não pode ser objeto de acordo entre réus e acusação, nem ser perdoado, além de ter uma progressão de regime prisional mais lenta.
E a justiça é só uma parte das dificuldades que você encontrará nesse ramo. A maior parcela dos homicídios que acontecem em território brasileiro estão ligados ao comércio de drogas. Os motivos são os mais diversos possíveis. Vão desde acerto de contas entre traficantes até troca de tiros com a polícia. Quem atua nessa indústria conta com uma concorrência fortemente armada, disposta a travar uma guerra civil para aumentar a sua clientela. Essa é a razão porque a expectativa de vida de um traficante é tão baixa. No fim, a promessa de dinheiro fácil é só uma ilusão. Primeiro, porque o dinheiro não é nada fácil. Segundo, porque poucos conseguem alcançar os 30 anos nesse setor. A conta não fecha. Mesmo os que planejam entrar nesse setor vendendo poucas quantidades em festas ou condomínios, vindos de famílias de classe média, tentando chamar menos atenção possível, convivem com o risco diário de acabar na prisão, uma marca capaz de aterrorizar uma pessoa por décadas, além de gerar consequências financeiras desastrosas. Prisão costuma ser um divisor de águas para um condenado. Alguns estudos apontam que passar um período na cadeia pode diminuir em até 52% a expectativa de renda de uma pessoa até o fim da sua vida. Mais uma vez, a conta não fecha. E ainda há os familiares, vítimas do sofrimento da prisão de um ente querido e, ao mesmo tempo, condenados socialmente pelo vínculo com um traficante. A menos que você seja um sociopata, esse é um tipo de condenação que deve entrar na sua equação. Claro que a maior parte das pessoas que entram nessa indústria não pensam nas consequências. Talvez esse seja o seu caso nesse momento. Se nada disso for capaz de impedir a sua determinação de entrar nesse mercado, mesmo com o risco frequente de ser assassinado ou acabar atrás de uma jaula imunda nos porões do Brasil, despejando as suas necessidades num buraco minúsculo no chão, convivendo com marginais da mais alta periculosidade, gerando dor e vergonha às pessoas mais importantes da sua vida, promovendo destruição a viciados químicos e seus familiares, sem nenhuma garantia de sucesso financeiro ao fim dessa jornada. A única coisa que nos resta dizer é: boa sorte. Acredite, você vai precisar.